processo de fundição, ele pode se conceber a partir de pelo menos essas 9 etapas, ok? A primeira etapa consiste na fabricação do modelo. Depois vamos falar mais detalhes sobre cada uma delas, não? Fabricação do modelo. Não se funde uma peça sem antes de ter um modelo dela. O modelo é o quê? É a peça que você deseja, com a geometria que você deseja. Modesto, como que é o mais próximo possível àquilo que se deseja em geometria do produto? É que é assim, amigo, quando você vai produzir um componente mecânico por fundição, você deve levar em consideração de que a cavidade ela precisa ser exatamente igual ao produto que você deseja, com um acréscimo, né, em toda a superfície dele de alguns milímetros que vão se corresponder, e às vezes microns, que vão se corresponder com a taxa de contração do metal no molde. Então, o modelo que você fabrica, ele não pode ser exatamente igual em geometria ao produto final que você deseja, porque se o modelo for exatamente igual ao produto que você deseja, quando você funde essa peça a partir desse modelo, ela sai com menos, com dimensões básicas diferentes do que a do produto que você deseja. Então, você precisa levar em consideração na fabricação do modelo a taxa de contração do metal, né? Vamos falar mais detalhes sobre isso logo em seguida, não? Então, veja, a primeira grande coisa que eu preciso é fabricar um modelo. Depois eu preciso fabricar o molde. E se a peça que eu estou procurando, né, se a peça que eu estou procurando for uma peça oca, né, como por exemplo poderia ser uma carcaça, né, eu preciso então para isso a fabricação de um macho. Então é assim, quando se fabrica uma peça em formato de casca, né, como seria uma carcaça, além do molde, você precisa de um macho, ok? E para gerar a superfície externa dessa carcaça, você precisa de um modelo. Então, esses 3 elementos são extremamente importantes. Vamos ver depois em esquema o que cada uma coisa é, e vocês vão perceber, vão entender melhor a respeito disso. Então, tem um momento lá de preparação do molde. Tem aqui um outro momento que é a obtenção do metal líquido. Então, quando a gente olha uma empresa de fundição, eu posso falar assim, uma empresa de fundição ela precisa ter um estoque de matéria-prima perto do local onde você tem os fornos, onde você vai fundir o material. Na sequência, tem que ter um dispositivo de transporte do metal líquido do forno para o local onde se encontram os moldes, né? E em um outro ponto, você tem o local onde você fabrica os modelos, em outro ponto, o local onde você fabrica os machos. E é no local onde você monta os moldes, onde você posteriormente vai passar o molde, você tem que montar o molde, porque estamos falando de uma peça grande, cara, uma peça grande, seja um molde grande, não tem nem como pensar de que você vai fabricar o molde lá naquele lugar, e depois vai trazer o molde para cá e vai aproximar ele do forno. Não, você coloca tudo o mais próximo possível do forno. E faz a montagem do molde o mais próximo possível do forno e você vassa o metal o mais próximo possível do molde. Isso é assim, é o layout de uma empresa de fundição, como manda o figurino. O mais próximo possível do forno, por quê? Porque você precisa entender que o metal que está no molde, ele está num ponto certo de vazamento. Então, você vai trazer a panela de lá, você tira a fonte de calor dessa panela é o que? Um eletrodo, imagina, ou um indutor, que seja, que é o que mantém aquecido o metal, certo? Você traz essa quantidade de metal para um outro local onde você vai vazar ele. Nesse intervalo de tempo, o metal vai perdendo condições de vazamento. Ele não pode perder temperatura. Então, você precisa entender de que o vazamento tem que ser o mais próximo possível do local onde você tem o produto fundindo-se, a liga, o metal fundido, ok?
Então, você tem assim, você tem a primeira coisa, a fabricação de modelos, a fabricação de moldes e de machos. Na sequência, você tem que ter uma estação de trabalho onde você vai obter o metal líquido, né? Depois você vai ter o momento do enchimento do molde com metal líquido, que nós chamamos de vazamento, né? Depois tem, em um outro momento, quando o metal líquido ele já solidificou, quando a peça já está resfriada, em uma temperatura que permite o manuseio dela, aí vem então o processo de retirada da peça do molde, o que seria desmoldagem, né? E esse processo de desmoldagem ele se faz mecânico em mesa vibratória, né? E depois se faz limpezas utilizando granalha de aço, geralmente se faz granalha de aço, e depois que você desmolda e que você limpa a peça, você corta os canais e as rebarbas dos processos, do próprio processo de fundição. Canais de alimentação do metal e a rebarba que surge da junção da parte superior à parte inferior do molde. Eu vou mostrar tudo isso na sequência, em esqueminha, e vocês vão ver tudo isso muito bem representado, bonitinho, não? Bom, veja, você não vai poder usar esse produto sem antes ele passar por um processo de inspeção. E na inspeção a gente faz análise de superfície, verifica se existe alguma fissura, alguma falha, algum defeito de fundição, falta de metal no molde, um defeito de fundição. Quando falta metal no molde, o produto que você funde, ele é um produto incompleto, um produto que está faltando um pedaço dele. O que você faz nesse caso? Você devolve esse produto com defeito, ele vira sucata, ele é reaproveitado numa próxima remessa de metal líquido que você vai obter, você funde essa matéria-prima, ok? O certo é que nessa etapa de inspeção, além de defeitos de superfície, imperfeições superficiais, você tem que prestar atenção também nos defeitos internos que o material pode ter. Então, uma porosidade, um rechupo, todos esses defeitos de material fundido, eles precisam ser constatados na etapa de inspeção técnica antes do produto ser utilizado pela engenharia. Okay? Geralmente, nesse processo de inspeção, você faz a amostragem dos produtos fundidos, né? Primeiro, você precisa ter um processo controlado em todo momento. Controle estatístico de qualidade. Por isso é muito importante estudar controle estatístico da qualidade. Não? Então, você tem que ter um processo controlado estatisticamente na qualidade. O que é um processo estatisticamente qualificado? Um processo que se submete à inspeção qualificada. Se retiram amostras em diferentes momentos do processo e se examinam essas amostras. E se caracterizam os efeitos. Quais são os potenciais efeitos que a gente pode obter nesse produto fundido? Uma porosidade? Então, vamos fazer de 5 em 5 lotes de peças fundidas ao longo desta semana. Vamos fazer raio-x nessas peças. Vamos verificar se temos porosidade. Né? Você faz ultrassonografia, como inspeção técnica também, para constatar defeitos. Gente, estamos falando assim de processo de etapas de um processo muito importante. Não se coloca para fins de uso um produto de engenharia fundido sem antes a gente ter a certeza que ele é confiável, ok? Então, cada empresa tem seus padrões de qualidade estabelecidos. Dentro desses padrões de qualidade estabelecidos, são inspecionados todos os produtos fundidos e todos esses produtos fundidos têm que atender aos padrões de qualidade estabelecidos pela empresa. Depois disso, se vende. E veja, eu vou falar assim para você, que você como engenheiro, vou chamar aqui veicular, entenda por veicular qualquer tipo de veículo, desde um navio, um foguete, um automóvel. Como engenheiro veicular, que vai precisar naturalmente requisitar a fabricação de um lote de material fundido, você precisa entender que o fornecedor ele precisa estar qualificado para poder te garantir a qualidade que você precisa desse produto fundido. Okay?
Gente, eu vou falar assim para vocês, a essas alturas do campeonato, com todo esse avanço de tecnologia que existem e de técnica que existem para caracterizar qualidades, nós ainda temos muitas falhas mecânicas em componentes da engenharia por causa de problemas de qualidade de produto fundido, ok? Então, assim, entendam que isso aí é uma etapa, é um processo que você, como engenheiro, pode atuar tranquilamente. Aliás, eu vou falar assim para você, aonde que um engenheiro de fato trabalha numa fundição, ele trabalha em todas essas etapas, mas aonde que ele atua de uma forma mais intelectual, mais precisa como engenheiro, é inspecionando o produto, okay? Inspecionando o produto. Beleza? Bom, veja, se o produto que você está obtendo por fundição precisar de tratamento térmico, ou seja, isto é, o comportamento mecânico do produto fundido, ele não atende às características mecânicas para o uso desse componente, então eu tenho que tratar termicamente esse produto. Quem define o tratamento térmico, quem define tudo isso é você, engenheiro. Okay? Então, você é quem está trabalhando no desenvolvimento desse produto, é você quem vai definir se você vai ou não vai tratar isso. Os meus alunos do projeto Fórmula, por exemplo, a gente funde muitas peças, hein? O Baja também funde bastante peça. Os projetos de competição, Fórmula e Baja, fundem peças. Qualquer que sejam as peças que a gente funde, a gente avalia se elas precisam ou não de tratamento térmico. Por vezes precisam, e aí a gente faz o quê? A gente fundiu a peça, a gente usina, retifica aquelas superfícies que merecem a usinagem e depois manda tratar termicamente o produto. Né? E depois se usa, se aplica, se instala. Ok? Beleza, então vamos agora entrar em mais detalhes a respeito de todas essas etapas genéricas. Estou mostrando aqui esse quadro. Aqui eu estou vendo, por exemplo, as 3 grandes estações de trabalho que eu estava mostrando para você. Eu tenho a estação de montagem de molde, eu tenho a estação de vazamento e eu tenho a estação de resfriamento. Para poder montar um molde, eu preciso ter, por um lado, a matéria-prima para fabricar o modelo, e eu tenho que ter o modelo propriamente dito. Por outro lado, eu preciso ter areias, preciso ter os aditivos necessários que vão nessa areia para eu poder fabricar o molde. Isso quando a peça ela é maciça. Né? Quando a peça é uma peça em formato de casca, isso é, ela precisa da superfície externa e ela precisa de controle de uma superfície interna. Gente, se vocês puderem desligar o áudio, seria interessante. Pronto, já foi, não? Mais ou menos. Desliguem os microfones, por favor, porque assim facilita. Então, quando a gente está falando de uma fundição tipo casca, você precisa entender que você precisa garantir a superfície externa dessa casca e você precisa garantir a superfície interna dela também. Em tipo casca, a gente utiliza, além de modelo, a gente utiliza macho. E o macho é um produto feito também com o mesmo material que você fabrica o molde, você fabrica o macho. Então, se você fabrica o molde em areia com aditivos, você fabrica o macho em areia e com aditivos também, ok? Então, você com o macho, com o molde, você então monta, com o macho, com o modelo, você monta o molde. Com o molde pronto, aí você já espera que o metal esteja apto para vazar. E no processo de vazamento, você tem que ter o quê? Você tem que ter todos os materiais metálicos que vão formar parte da carga do forno. Então, você tem o forno, você tem uma panela, né? Você coloca no interior dessa panela, você pode utilizar matéria-prima já mais qualificada, como poderia ser, por exemplo, ferro-gusa, né? E parte-se do ferro-gusa para, a partir dali, ir ajustando a composição química da liga que você vai vazar posteriormente, ou você pode partir simplesmente 100% de sucata. Então, matéria-prima 100% sucata. É um pátio de sucata, em uma empresa de fundição, você precisa ter a sucata qualificada. O que é aço, o que é ferro? O que é peça de aço, o que é peça de ferro? Gente, é muito importante que vocês entendam isso que eu estou falando para vocês. Se você está querendo produzir ferro fundido, eu sugiro que no seu pátio de sucata você tenha muito mais sucata de ferro
do que de aço propriamente dita. Por quê? Por que tudo isso? Porque o ferro, por natureza, ele tem um teor de carbono muito elevado. Então, se você está fundindo ferro, procure ter sucata qualificada de material ferro. Ferro fundido, que tem pelo menos 2,8, 3,4% de carbono. Isso facilita bastante o processo de refino do material líquido na panela. Por quê? Porque você vai vazar um ferro fundido nodular para fabricar aquele cubo de roda que precisa de 3,2% de carbono. Putz, se você parte de uma sucata de ferro que tem 3% de carbono, é muito mais fácil você, a partir de ajustes químicos no metal líquido, atingir 3,4 a partir de 3,2 do que se você tiver na matéria-prima muito aço. O aço, ele pode ter teor de carbono variável. Se você colocar nessa panela uma carga de aço 1045, você tem em metal líquido 0,4, 0,45% de carbono. E você precisa vazar essa liga com 3,4% de carbono. O que você precisa fazer? Adicionar carbono. Então, como funciona a matéria-prima de uma empresa de fundição? Se a empresa de fundição tem dificuldade de matéria-prima qualificada em ferro fundido, ela precisa trazer ferro-gusa na carga do forno. Porque o ferro-gusa, ele tem, por conceito, um teor de carbono da ordem dos 5% de carbono. Ok? Então, você reduz o teor de carbono injetando oxigênio naquela panela e você forma monóxido de carbono, dióxido e monóxido de carbono, e você vai reduzindo o teor de carbono até atingir os 3,4, 3,2, 3,4 de carbono que você precisa. Partes do ferro-gusa com a adição da sucata que você consegue. Então, por exemplo, tem empresas aqui em Joinville que elas usam como sucata 100% ferro fundido. De onde que vem esse ferro fundido? Do metal com defeito que eles mesmos produzem. Né? Daquelas peças fabricadas que não passam pelos testes de qualidade, que não atendem os critérios de qualidade estabelecidos pela empresa. Isso vira sucata. Né? Tem outras empresas em Joinville que compram ferro-gusa, o que compram sinter, que seriam pelotas, chama-se pelotas mesmo, pelotas, hein? Partículas grandes, hein? de ferro sinter, um conglomerado de partículas de ferro e de carbono, não? Então, elas conseguem produzir a partir desse tipo de sucata. O produto que é obtido utilizando uma sucata tão qualificada como ferro-gusa ou como sinter, é um produto muito mais caro, a matéria-prima é muito mais cara, e lembrem-se que, por conceito, quanto o cliente está disposto a pagar por um produto manufaturado. Tudo aquilo que está relacionado com o custo da matéria-prima e com o custo das operações dos processos de manufatura. Então, você tem que reduzir custo de matéria-prima, certo? Você tem que incentivar a qualificação de sucata, incentivar isso. Então, todos aquelas pessoas que coletam lixo, que classificam lixo, elas são fundamentais nesse processo, extremamente importante, ok? Então, veja, nessa etapa de vazamento, você tem a preparação da matéria-prima, a carga do forno, a fusão do metal naquele forno. Você não vai conseguir a composição química prevista no projeto da liga que você vai vazar logo na primeira tentativa. Você, ao longo do processo de fusão da liga, você vai retirando a amostra de metal líquido e você transformar essas amostras de metal líquido em um corpo de prova, né? Geralmente um corpo de prova tipo uma bolacha, né? Com uma espessura o suficiente
como para permitir o manuseio desse corpo de prova. Você retira uma amostra de metal líquido, solidifica, obtém uma bolacha, leva ela para um processo de polimento, numa lixadeira. Você lixa a superfície desse corpo de prova e leva ela para um espectrômetro de massa, onde você faz a leitura da composição química do metal que você tem naquele momento no forno. E você faz pelo menos umas 5 leituras de composição química ao longo de todo esse processo. Na medida em que você vai adicionando, você vai retirando a amostra para checar a composição química. Então, na primeira leitura de composição química, o carbono está abaixo de 3. O que eu faço? Eu adiciono carbono. Aí, quando eu adiciono carbono, dou o tempo para o carbono para homogeneizar em todo o banho metálico, vou lá, retiro uma amostra novamente e levo para o espectrômetro e avalio o teor de carbono. Putz, está 3,6, eu preciso 3,4, preciso reduzir carbono. E se faz assim até você aprimorar a composição química da liga. Estou falando de carbono, mas geralmente estes materiais fundidos, sim, além de carbono, eles têm outros elementos de liga que são fundamentais para garantir a aplicação desse componente fundido. Então, por exemplo, é muito comum você ver um produto fundido que é aplicado na indústria naval, é rico em cromo, rico em níquel, rico em molibdênio. Então, você, engenheiro naval que está aí me assistindo, presta atenção no que eu estou falando, ok? Você vai precisar fundir uma liga ferrosa rica em cromo, rica em níquel. Se você for fundir, por exemplo, uma hélice em aço inoxidável, né? Aí eu estou dando dica para quem for fundir hélice em aço inoxidável, não? O aço inoxidável que você vai fundir é um aço austenítico. Ele vai ter 0,04% de carbono, putz, super baixo. Né? Só que ele vai ter 18% de cromo e ele vai ter 12% de níquel. Em que momento, aonde que você encontra material com 18% de cromo? Isso não existe, você tem que produzir isso. Ou existe a sucata que você produziu, porque você é uma empresa fundidora de aço inoxidável, né? Gente, nós temos aço inoxidável, fundição de aço especiais aqui em Santa Catarina, tá? Nós temos uma empresa em Blumenau chamada Eletroaço Autona, que fabrica aços especiais para todo tipo de construção mecânica, ok? Então, lá na Eletroaço Autona, tenho 3 ou 4 alunos meus trabalhando por lá. Você encontra com eles e ele te pergunta, o que está fundindo? Eu estou fundindo aço inoxidável, professor, 308. 308, 18% de cromo. 12% de níquel. Né? Bom, na eletroaço autona existem, claro, produtos fundidos com defeito que viram sucata, não? Mas quando você não tem essa sucata qualificada, o que você precisa fazer? Você precisa comprar quilos e quilos e quilos e quilos, toneladas de ferro cromo, de ferro níquel. Essa é a matéria-prima, ferro-cromo, ferro-níquel. É assim, uma matéria-prima muito rica em cromo e muito rica em ferro. Esse é o ferro-cromo, o ferro-níquel. E você vai adicionando paz, pega paz, joga para dentro do forno, paz e paz e paz, de ferro, níquel, ferro-cromo, até você conseguir um metal fundido que responde à composição química do aço. Quando que você sabe que você atingiu a composição química? Quando você faz um teste, por fim, faz um teste, depois de não sei quantas tentativas, faz um teste de análise química usando espectrometria de massa e você consegue, então, qualificar o produto que você vai vazar. Depois que o material atingiu a composição química e você percebe que ele está na temperatura de vazamento certa, né? E que tenha fluidez que permita preencher toda aquela cavidade, então estamos na hora de vazar a peça. E o que você vai fazer nesse vazamento de peça? Você vai vir, vai jogar dentro desse molde o metal líquido, e esse metal líquido vai percorrer esse molde que você previamente preparou até encher o molde e, por fim, obter o produto fundido. É nesse momento em que você coloca metal líquido dentro da cavidade que logo em seguida se dá o processo de solidificação.
Nós vamos ter uma aula de solidificação na próxima semana, ok? Entender a física da solidificação, a transformação de fase de líquido para sólido. É maravilhoso isso. Nossa, é fantástico. Adoro essa aula. Né? Então, aí nesse caso, é importante entender solidificação. Por quê? Porque vocês vão perceber que dependendo muito do formato da peça que você está obtendo, né? Das espessuras de parede dessa peça, quando se trata de uma peça em formato casca, não? Tipo casca, não? Vocês vão perceber de que o material ele pode ter heterogeneidades microestruturais. Pode ter, por exemplo, em algumas regiões da peça, uma estrutura mais fina, porque solidifica mais rápido do que em outras regiões onde a solidificação é mais lenta e onde você tem, por exemplo, estruturas de grãos muito finos, estruturas de grãos alongados, estruturas de grãos equiaxiais. Então, essas estruturas, essas heterogeneidades microestruturais que você tem no produto fundido, você precisa resolver antes de usar o produto. Porque todas essas heterogeneidades microestruturais naturalmente causam heterogeneidades mecânicas de comportamento. Então, em um local onde você tem uma microestrutura muito fina, o material se comporta mecanicamente de um jeito do que numa região da mesma peça fundida, em que a estrutura ela é de grãos alongados, de grãos basálticos, entendeu? Então, essa heterogeneidade microestrutural causada pela forma como solidifica o metal dentro do molde, a gente precisa resolver antes de usar essa peça na engenharia. E por isso geralmente, se faz um processo de normalização no material fundido, né? Quando a gente tem, por exemplo, produtos fundidos com espessuras de paredes diferentes, né? Em um é mais espesso, em outro ponto é mais fino, a gente recomenda fazer uma normalização para homogeneizar, esse se chama recocimento de homogeneização, né? Homogeneizar a microestrutura, né? Homogeneiza-se também a composição química. Por vezes pode acontecer de você ter segregações de determinados elementos químicos em um ponto diferente do que em outro ponto. Isto é, em um determinado volume do metal fundido, você pode ter pontos mais ricos em cromo e pontos menos ricos em cromo. Nós não podemos nos permitir isso. Se eu estou fabricando um aço inoxidável, um fundido em aço inoxidável, e eu preciso de 18% de cromo homogêneo em todo o volume do aço inoxidável, é porque esse material ele vai ser exposto numa condição de corrosão, hein? É o que típica aplicação para a indústria naval, corrosão muito agressiva. Então, aí nesse caso, você precisa ter cromo homogêneo em todo o volume do material. No local da peça, onde você tem menos de 13% de cromo, o material perde a condição de inoxidável. Gente, isso é muito importante. O cromo, para o material se considerar inoxidável, ele precisa ter 13% de cromo, no mínimo 13% de cromo. Então, se você está fundindo uma peça de aço inoxidável para fins de construção naval, e você, por algum descuido, algum problema que deu o processo, não sabe que existe essa segregação zonal de cromo, isto é, um ponto mais, em uma zona, em uma região da peça fundida mais cromo, em outra menos cromo, nos pontos onde você tiver menos de 13% de cromo, você vai ter um aço qualquer menos inoxidável. E aí você vai ter a corrosão acontecendo muito em breve, você vai ter corrosão. Então, é muito importante isso. Então, esses são os defeitos que podemos ter, no produto fundido quando o vazamento sai fora de controle. Então, a gente precisa controlar muito as variáveis do processo de vazamento para a gente poder ter qualidade no produto fundido. Okay? E quando se trata de peças heterogêneas em geometria, você precisa ficar mais atento para a qualidade do produto final. Aí sim se torna necessário, por exemplo, fazer mais amostragens, para talvez identificar algum desvio de comportamento de controle de qualidade.